Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Olá, Piuzeira, meu nome é Antônio e este é o nosso Piumcast, o nosso podcast. Bom, hoje o nosso tema é música, o que os olhos não veem, os ouvidos sentem. Bom, hoje o nosso convidado é o Cleivon, ele é músico, cantor, empresário. Esta é uma produção independente, conta com o apoio das lojas Santa Maria, localizada aqui em Pium, e das lojas Emily Boutique, de Taquaralto, Palmas. Bom, Cleivon, seja bem-vindo ao nosso Piumcast. Bom, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história com a música. Bom, eu quero primeiramente agradecer, pela oportunidade de estarmos aqui tendo essa conversa. E é muito interessante, como eu já te falei, é muito interessante a gente estar conversando sobre isso, porque eu vejo que vocês estão procurando valorizar a cultura dessa cidade, de Pium, que é uma coisa muito boa, porque a gente já não tem muito isso, a valorização da cultura. E você sabe que a nossa cultura ela é multicultural, né? Tem vários músicos, vários poetas, artistas aí escondidos. Então eu me sinto assim muito privilegiado de estar aqui contigo, participando, desse momento aqui do Piumcast, e aqui me colocar à disposição sempre que precisar de alguma coisa, estou à disposição, para apoiar o trabalho de vocês. Bom, minha história da música, ela começa de forma um pouco trágica. Um pouco trágica porque a música, ela hoje é vista como assim, a pessoa que tem talento. Sabe, Antônio? A pessoa que tem talento. Às vezes a pessoa tem o sonho, mas não tem muito talento, ou pelo menos não aflorou esse talento. E as pessoas ela têm a tendência de te diminuir. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu comecei assim, a me interessar por música, a gente ia para as aulas de violão, ou aula de canto, E sempre as pessoas me deixavam de lado, porque eu não tinha muita habilidade, Eu não era muito bom com isso. E eu era sempre colocado de lado. Os professores vinham, eles apostavam as fichas deles ali naquelas pessoas que tinham mais habilidade, mais facilidade. E eu, que fui um cara que tinha muita dificuldade, era deixado de lado, Mas um dia surgiu alguém na minha vida que assim foi meu grande incentivador, Ele se chama Célio, E ele foi um grande incentivador. Ele era um senhor, ele já foi músico. Hoje ele não é músico por uma questão de saúde. Ele perdeu alguma parte dos movimentos da mão. Mas ele era músico. E ele sempre me falava assim, Antônio, Cleivon, você é músico. Você é músico. E aí ele falava pra mim assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu falava, mas não, eu não sou músico não. Porque eu não sei tocar, eu não sei cantar. E toda vez que eu vou pra aula, ninguém quer me ensinar. E ele falava, olha... Aí ele me deu um violão. Ele me deu um violão. Me emprestou, aliás. E aí ele falou assim, olha, a partir de hoje, você vai dormir com esse violão, você vai comer com esse violão, e esse violão vai ser parte do seu corpo. Você vai pegar ele toda hora. Mesmo que você não saiba, você vai pegar ele toda hora. E foi por aí que eu comecei a minha história na música. Eu peguei esse violão e comecei a treinar. Às vezes eu ficava com raiva no começo, porque a gente tem dificuldade. Aprender a tocar um violão é muito difícil, sabe, no começo. E também a cantar é muito difícil, Não é nada fácil. Eu admiro muitas pessoas que já nascem com talento, porque a gente que tem que forjar esse talento é meio complicado, porque não é fácil, Então, por aí a minha história. E aí eu continuei perseverando. Às vezes eu queria desistir, porque o violão, ele é um instrumento que ele é muito bonito, Mas ele machuca demais. Ele é algo que ele te machuca quando você está no teu aprendizado. Eu tenho uma experiência própria disso, que eu tentei também, só atrapalhando aí teu raciocínio. Eu tentei aprender realmente, eu também não tive esse incentivo. Só que eu acabei desistindo mesmo. Eu falei, não, depois de umas 2 semanas, meus dedos, eu sou canhoto, eu tive que me adaptar a movimentar uma mão que eu não tenho habilidade.
E meus dedos tudinho começaram a despelar. Sim. E eu eu tava fisicamente abalado emocionalmente e não tive nenhum... Eu tentei por conta própria, né? A internet. Bom, vamos continuar aqui. Eu devo. Bom, e aí meus dedos todos estavam despelando. Sim. E aí eu acabei desistindo e abandonei. É, Eu não tive essa persistência que você teve, parabéns. Obrigada. Mas assim, como eu falei, eu continuei na persistência, porque o instrumento violão em si, como eu falei, que machuca, mas eu tinha muita vontade de dar a volta por cima, entendeu? De mostrar para as pessoas que eu era capaz e de que eu poderia chegar longe com aquilo, né? Hoje, assim, eu vejo tudo isso, a minha história com a música, como uma história a contar para as pessoas, uma experiência a contar, né? No começo também eu sofri muito, bastante, a minha mão doía muito e eu tenho uma dificuldade muito grande, não nos dedos, sabe, Antônio, mas aqui no pulso. Meu pulso ficava inchado, entendeu? Quando eu movimentava muito, fazia aquele movimento repetitivo. Mas assim, a grande tristeza de tudo isso é a falta de incentivo. Porque assim, as pessoas elas têm a tendência de menosprezar a tua tentativa de aprendizado, entendeu? E eu acho que isso pra mim foi o mais trágico na minha história. Mas no momento que eu pensei em desistir, teve um dia que eu pensei em desistir, Antônio. Eu falei, não, eu vou desistir. Já tava tudo certo na minha cabeça, né? E foi quando eu toquei minha primeira música. E de lá pra cá, desde que da minha primeira música, eu não parei mais de tocar e fui só evoluindo, né? Então, essa é a minha história na música, né? Bom, uma história inspiradora, né, galera? E assim, espero que outras pessoas que também estejam, ou que já tenham passado por isso, que possam se inspirar e continuar e persistir no mundo da música, né? Bom, e agora, Clevon, além de ser músico, cantor e empresário, tem algum outro projeto que a gente não conhece, escondido ou que vem por aí? Na verdade, assim, projetos são muitos, né? A verdade é que a gente tem muitos planos, a gente tem muitos sonhos em relação à música. Eu entrei, lembra que eu falei pra você que era multi também funcional, igual você? Uhum. Eu entrei agora nos cursos de produção musical, então eu tô treinando aí para ser um produtor musical e poder, né? E poder tipo ajudar tipo as pessoas nessa área, porque é uma área que é muito carente aqui, né? E eu tenho me esforçado para aprender, para dar o meu melhor. Não só ali na minha igreja, onde eu congrego, onde eu toco todo dia, mas aonde eu for, ajudar as pessoas, né? Uma coisa interessante que eu deixei de falar aqui no tema anterior é que, assim, eu fiz um propósito, sabe, Antônio? Que eu iria ensinar as pessoas de graça. E eu ensinei algumas pessoas, já tem alguns frutos, e isso, assim, eu gostaria de falar para você, assim, tem alguns frutos por aí, né, em relação a isso ao meu trabalho de ensinar as pessoas, né? E um projeto maior da música é que essa música que eu toco, cada acorde, faça diferença na vida das pessoas a qual ouve eu tocar. É meu projeto maior, entendeu? As pessoas que eu possa ensinar, as pessoas que possam ouvir a minha música e minha música transformar ele de alguma forma, mesmo que seja uma parcelinha, entendeu? Então esse é o meu maior projeto em relação a isso, a música. Porque treinar, gravar um CD, ser um grande produtor, isso é muito bom. Mas a coisa mais importante é que essa música faça algo diferente na vida das pessoas, entendeu? Então, para mim, o meu maior projeto é que a minha música atinja as pessoas, que a minha música possa falar ao coração das pessoas. Olha, a coisa mais boa que já me aconteceu na vida foi assim, a pessoa que estava passando por um problema, e ela ouviu eu cantar e chegou para mim, olha, aquela música que você estava cantando, aquela canção, falou profundamente na minha alma. Então, para mim, esse é um reconhecimento. Isso, o ponto X, né, de tudo. Bom, já que você falou que tem essa ideia de fazer um projeto de ensinar... Bom, existe aqui na comunidade, tem um projeto chamado Jovem Estrela, do qual eu também faço parte, que a gente oferece oficina de dança, teatro, desenho e capoeira.
Bom, a gente, nesse nosso grupo, todos nós somos voluntários. A gente não recebe para oferecer para as crianças. Geralmente elas acontecem aos sábados, são oficinas que acontecem aos sábados. E é para crianças e adolescentes. E todas são de graça, né? A gente consegue doações, a gente compra o material, né? Tudo. Mas assim, de todos os voluntários, a gente não tem uma pessoa que cantava ou que tocava pra gente poder oferecer, né? Aí assim, a gente vai abrir esse convite, se você aceita participar, integrar esse projeto, tá? Isso é claro, dentro da sua agenda, né? Que a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? Porque a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue viver só de cultura. A gente não consegue viver só em fazer a arte, infelizmente, né? A gente precisa trabalhar em outras nossas atividades, né? E assim, seria muito bom ter você lá, tá? Desde já o convite já tá aberto. Eu não vou pedir pra ele aceitar agora, tá? Porque é muita pressão. Mas assim, eu gostei dessa ideia aí e eu queria saber uma técnica, é uma pergunta até pessoal. Existe uma técnica pra gente aprender mais fácil a tocar violão? Porque... Na verdade, assim, não é técnica, mas como eu falei, é persistência. Porque eu gosto muito de comparar o nosso corpo, né? Quando eu vou ensinar, eu gosto muito de focar isso. Nosso corpo é como se fosse uma fruta verde, entendeu? Uma fruta verde. E essa fruta verde, para ela se tornar gostosa, ela precisa amadurecer, né? Não é isso? Uhum. E exatamente é isso. Às vezes você sabe como fazer aqui na tua cabeça. Como que eu faço o acorde, como que eu faço o ritmo, mas o teu corpo ele não consegue acompanhar o teu raciocínio, o teu cérebro. Então, a verdade é que é persistência. Eu uso muito uma técnica onde a gente chama de inconsciente habilidoso, né? É uma técnica. Inconsciente habilidoso. Tem o consciente habilidoso e o inconsciente habilidoso. Você precisa chegar no nível de inconsciente habilidoso. Quando é isso? Quando você já não precisa mais olhar, quando você já não precisa mais saber, né? E você consegue executar. Exato, automaticamente. Mas para você chegar lá, você precisa ter persistência. E a técnica aqui é o seguinte: o pulo do gato é dedicação, né? E não ter pressa em relação a você aprender. Porque o que eu mais vejo hoje, e a minha experiência como professor de música que eu já tive é o seguinte: o aluno ele chega e ele já quer tocar já no primeiro dia, né? Ou na primeira semana. E na verdade dura entre 3 meses a 6 meses para a pessoa começar a tocar um instrumento. Até então a gente vai começar a ensinar técnicas que vai te ajudar a ter uma melhor desenvoltura no que diz respeito à tua mão, desenvolver o teu corpo, entendeu? Esse período de 3 meses. Então, na verdade, não é técnica, mas é persistência mesmo. Bom, e você já contou a história da pessoa que chegou em você e falou que a música tinha tocado. Existe outra situação semelhante ou mais diferente, assim, no que você tem vivido no mundo da música? Se um fato inusitado que aconteceu, assim, algo que não é corriqueiro, que você esperava um resultado e acabou acontecendo bem diferente, uma coisa do tipo, assim? Até que não, né? Na verdade não, porque hoje música é chover no molhado, né? Porque a música, todo mundo gosta de música. Seja ela cristã ou não cristã, todo mundo gosta de música. Então é chover no molhado. Geralmente não acontece assim situações inusitadas, mas acontece muito das pessoas falar, igual eu te falei. As pessoas chegarem e falar: nossa, aquela canção tocou meu coração. Eu me senti tão bem. Teve muita gente que já falou isso, né? Eu me sinto bem. Porque a música, ela tem esse poder, sabe, Antônio? De fazer a pessoa se sentir bem, né? Apesar de que hoje a música está sendo usada de forma tão sensual e de forma tão vulgar, mas a música, ela tem esse poder de fazer a pessoa se sentir bem. Se você toca uma música alegre, você se sente alegre, né? Se você toca uma música que é mais sentimental, você fica mais sentimental, né? Tem esse poder contagiante, sim, né? Sim. Assim, tem uma música assim que você toca, mas que você não gosta de tocar. Alguma música assim que você
Não que é a música que você menos gosta, não que você odeia a música, mas que assim, você, com o passar do tempo você, tipo assim, olha gente, já chega, já não quero mais tocar essa música. Na verdade, assim, teve muitas músicas no meu decorrer que eu não gostava de tocar. Mas era por uma questão de habilidade, sabe? Uma questão de habilidade. Porque no começo, como eu te falei, a gente é que nem uma fruta verde, né? A gente precisa amadurecer. No começo eu sentia muita dificuldade em algumas músicas. E essas músicas, eu fugia delas, né? Eu saía fora. Música que usava muita pestana, que tinha que esforçar mais, eu saía meio fora, né? Porque, igual eu falei pra você, dói bastante a mão da gente. E principalmente se você vai ficar muito tempo tocando o violão. E também a voz, né? Às vezes tem música que ela é muito boa de você tocar o instrumental, mas às vezes sua voz não combina, não dá certo, e isso se torna meio que angustiante, né? Você gosta de tocar ela aqui porque tem uma melodia bonita, tem os acordes fáceis de fazer, mas às vezes a sua voz não consegue, né? Eu acabei esquecendo de perguntar. Qual o estilo de música que você gosta de cantar mesmo? Assim, tipo assim, olha, eu gosto muito de fazer e de cantar assim, desse estilo de música, com esses acordes. E os lugares que você mais gosta de tocar? Assim, na verdade, as músicas que eu mais gosto de tocar são músicas cristãs, né? Música cristã. Eu gosto da música cristã porque são músicas que ela tem um objetivo, né? E geralmente a gente toca na nossa igreja, a gente toca nos lares, nos presídios, a gente toca também em eventos grandes, né? Já toquei também em evento grande. Para 600 pessoas foi um pouco meio conturbado, mas tocamos, né? Porque às vezes bate aquele nervoso. Mas, assim, a música cristã contemporânea, essa é a música que é o meu foco, né? A música cristã contemporânea. Muito bom. Eu gosto de ouvir também, né? Geralmente, principalmente quando amanhece o dia, para já começar o dia com pensamentos positivos e com energias boas, né? Sim. Bom, em todos os nossos podcasts a gente tem um Momento Cerrado. O Momento Cerrado é um momento que a gente vai falar um pouco sobre o nosso bioma aqui, né? E também porque o Cerrado é o tema do terceiro Recreação Jovem Estrela, que é um evento que o Projeto Jovem Estrela realiza desde 2019, onde tem concurso de música, desde já, sinta-se convidado para participar. Tem premiação em dinheiro e troféu, concurso de música, concurso de desenho, concurso de dança, concurso de poesia e campeonato de capoeira. Bom, será realizado agora dia 3 de setembro, a partir das 18 horas, lá no Salão Paroquial. Esse projeto Jovem Estrela, como eu te falei, não é um projeto independente também, realizado por mim e meu irmão Raimundo e pelo Caian, que a gente realiza oficina com as crianças e adolescentes. Desde já, sinta-se convidado para participar. Quem quiser se inscrever nos concursos, pessoal, o link vai estar no final da descrição. E assim, aí a gente tem esse Momento Cerrado que é para poder falar alguma curiosidade sobre o Cerrado. Bom, agora eu vou ler. Cerrado, estação chuvosa. A estação chuvosa ocorre entre outubro e março, meses de primavera e verão. Contudo, é nesta época que acontece o mês mais frio, mas cuja média é superior a 18 graus. As chuvas variam entre 750 mm a 2.000 mm. Apresenta média de 1.500 mm e tendem a ser semelhantes em todo o bioma. Bom, agora a gente tem um momento fugindo do tema, que é um momento de descontração. A gente aparece com alguma mensagem de otimismo e conta alguma piada ou algum texto interessante. Aí eu vou ler o texto, tá? Agora você pode fazer o que quiser. Pode rir, pode criticar, pode falar mal, pode... Tá bom? Esse espaço é aberto. Bom, vou começar a ler, tá bom? Fugindo do tema. 2 homens estavam no aeroporto de Buenos Aires e viram outro despachando uma dúzia de caixas de maçãs argentinas. Curiosos, se aproximaram dele e perguntaram o motivo. Ele então respondeu: "Minha esposa está grávida
e com muito desejo de comer maçãs, me disse que se eu não comprasse, nosso filho nasceria com cara de maçã. Então corri para comprar. Um dos homens então disse: isso é uma bobagem. Minha mãe, quando estava grávida, teve desejo de comer disco quebrado. Você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Bom, era pra ser uma piada. Eu não entendi nada não, mas tudo bem. Mas tudo bem, tá? Não entendi nada. Então assim, só voltando ao tema. Então a música é uma das artes, né, mais almejadas e mais acessíveis que a gente tem. E além de ela traz emoção, ela consegue mudar o ânimo da pessoa. E assim, como a música pode melhorar a vida da sociedade, das pessoas? Através da música, como a gente pode melhorar essa nossa sociedade que está tão, assim, vivendo esse momento e tão desunida? Assim, como a música pode ajudar a melhorar esse clima de tensão que a gente está vivendo? Primeiro, antes da gente entrar nesse tema aí, eu gostaria de explicar um pouco o que é música, né? Porque, na verdade, tem muitas vezes que a gente ouve algumas coisas que a gente não sabe discernir o que é música. Sim. Música, ela é, né, a junção de harmonia, melodia e ritmo, né? A música é isso, é a junção desses três pilares. E a música, ela tem um poder tremendo quando diz respeito a transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. Por quê? Porque a música, como eu falei, ela toca na alma. Ela é a expressão da alma. A expressão, os sentimentos da alma, né? E como que pode tornar melhor? Pode tornar a sociedade melhor, né? Fazendo com que a música seja um canal que leve não só coisas ruins, uma mensagem ruim, mas que leve uma mensagem de positividade, uma mensagem de paz para as pessoas, né? Em um mundo tão conturbado que a gente tem vivido, né? A música, ela pode mudar, sim, a história de várias pessoas. Não só no que diz respeito a você financeiramente, você se tornar um cantor famoso, mas também no que diz respeito a sua pessoa interior. A construção da personalidade, né? Isso, a sua pessoa interior. Porque, olha só, se hoje nós tivéssemos, assim, a oportunidade de usar a música para ensinar as pessoas, com certeza iria mudar a vida de algumas crianças por aí, né? Eu tenho me dedicado, talvez não de forma tão abrangente, né? Porque igual você falou, a questão do tempo, a questão das outras coisas que a gente tem que fazer na vida, que a gente não consegue sobreviver só disso. E a gente tem tentado usar a música para ensinar as crianças, ensinar o jovem adolescente, para ele ter algo ali para aprender a mente, para que ele não venha aprender coisa errada, né? E assim, que conselho você daria para quem está começando agora ou que queira começar a partir desse momento? Para quem queira começar, o conselho que eu dou é sempre a persistência. Não apressar as coisas, porque aprender a tocar um instrumento ou a cantar é um processo, né? E a cada dia mais que você entra nesse mundo, se você vai passando por esse processo, você vai evoluindo. Eu não sou o melhor músico, talvez não seja o melhor violonista da cidade, não, mas eu tô no processo. Mas é um dos melhores, né? E aí, o que acontece? Isso é um processo, então a gente não deve apressar esse processo. A gente deve ter na cabeça que a gente não vai tocar no primeiro dia, na primeira aula, não nos primeiros meses, mas a partir de uns 3 meses você vai começar a tocar a primeira música. Então, o grande conselho que eu dou é que não tenha pressa. Apenas desfrute, né? E que lá na frente você vai olhar para trás e você vai lembrar de como você começou e vai ver sua evolução, né? Em relação a isso aí. Um grande exemplo que eu tenho é eu mesmo, né? Que na verdade, assim, todo mundo olhava para mim e falava, pô, esse cara aí não tem talento não, esse cara aí, entendeu? Que a minha, igual eu falei, foi muito traumática. Porque você chegar no lugar e você perceber que você não é valorizado, é triste, né? Então o grande conselho que eu tenho é esse, é você persistir,
Não desanimar quando você for desvalorizado, mas você persistir até o fim, entender que isso aí é um processo e que se você continuar nesse processo, você vai ter resultados bons lá na frente, entendeu? Bom, obrigado, Cleivon. Eu que agradeço. Bom, gente, obrigado porque para quem nos ouviu até aqui, tá? E para conhecer um pouco mais sobre o entrevistado de hoje, é só acessar o Instagram, @CleivonReis ou @CTECinformática P1. Bom, o meu endereço no Instagram e no Facebook é antonio.carvalho e no TikTok é AntônioP1. Obrigadão por ter aceitado participar desse episódio do podcast. E pensa no convite, vamos se inscrever no concurso de música. E é isso, galera. Obrigadão e até mais. Eu quero agradecer, Antônio, a você pela oportunidade, da gente participar desse podcast, que é algo muito importante. Eu valorizo muito o teu trabalho, que eu tenho visto você trabalhando aí. Essa energia não tá ajudando. Tá trabalhando, tá tentando levar uma coisa diferente pro pessoal de Pium, e região também, aqueles que estão te assistindo. Quando eu fiquei sabendo do podcast, nossa, um podcast aqui do Pium, nossa, que legal, muito interessante isso, entendeu? Porque nunca ninguém teve essa ideia aqui. E eu vejo também o teu trabalho lá do Jovem Estrela, valorizo bastante. Eu assim fico olhando lá e vejo os trabalhos, oficina de desenho, não acompanhei, não pude ir lá, mas fiquei sabendo que foi muito bom a última edição. Não, sim, a gente conseguiu comprar o material, mas foi muito bom. Muito bom. E aí eu sei que tem alguns amigos que já participaram também lá. E assim, eu aceito sim. Eu vou falar aqui pra ti, eu aceito. Não, então a gente vai fazer uma oficina, dia, tá? Então, Piumcast, o nosso podcast. Você acabou de ouvir Piumcast, o nosso podcast.